Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia do workshop Introdução à Contação de Histórias. Antes de iniciarmos, gostaria de te lembrar, já assinou a lista de presença? Já preencheu o seu formulário de inscrição para receber seu certificado? Olha, no final do curso vai ter um exercício e você que completou tudo e mandou tudo certinho para mim, vai estar recebendo junto com o seu certificado um presente para estar enriquecendo o seu conteúdo aí como contador de histórias. Então vamos lá? Vamos entrar para o próximo tópico, que é a mediação de leitura. Olha só, vamos iniciar com a definição. O que é um mediador? Mediação de leitura é a ação de auxiliar como intermediário entre indivíduos ou grupo de pessoas. É uma intervenção, de acordo com o dicionário. Bom, voltamos. Olha só como uma aula complementa a outra, né? Para você ser um mediador, para você intermediar, você tem que entender do que está falando. Então, primeiro você é o leitor para se tornar um mediador. Mediação e contação de histórias, existe sim uma diferença entre eles. Na mediação, é abordado o autor, a vida do autor, a história. Todos já conhecem a história. A mediação, ela é um bate-papo, uma roda de conversa, um estudo em grupo de algo que todos já conhecem, já têm esse entendimento, mas ali o mediador, o que ele vai fazer? Ele vai provocar um pensamento, ele vai levar todos à reflexão. Aí que está a diferença. Na contação de história, nós estamos contando a história, né? Então a gente está colocando a cabecinha dos nossos pequenos para trabalhar, né? Para trabalhar a imaginação, para compreender dentro do universo dele. Agora, na mediação, nós direcionamos, né, intencionalmente, de uma forma com que o aluno possa observar em vários ângulos, né, aquela história, uma determinada frase, um acontecimento, que é justamente para provocar esse raciocínio crítico, para ele criar essa habilidade. E essa roda de conversa na mediação também é um exercício de argumentação, né? É onde vão se desenvolver como a própria oratória deles, né? Desenvolver o seu posicionamento, defender o seu posicionamento, o porquê. O mediador atua também observando essas reações e direcionando o comportamento desses alunos. Então, tem todo um trabalho por detrás para que ele aprenda a defender o seu ponto de vista, né? A argumentar, respeite o espaço do outro. Então, muitas vezes, tem um pouco de confusão em relação à contação de história e à mediação, porque, claro, uma é o complemento da outra, né? Mas a diferença principal é essa. É muito gostoso trabalhar isso com os adolescentes, os jovens, né? Mas é possível, sim, trabalhar também com os pequenos, dentro deste contexto. Com os jovens, nós vamos trabalhar mais profundamente a vida do autor e o conteúdo em si. Dá para ser aprofundado em proporções maiores, com os pequenos, dentro da linguagem, do entendimento deles, com o livrinho infantil. Você também trabalha a mediação. De que forma? Apresentando o livro, lendo junto com ele, passando o dedo. Eles ainda não sabem ler. Olha a mediação. Passando o dedo onde tem as letrinhas, eles já vão começar a compreender aonde que está a informação e que a informação é não só na ilustração, aqui você está buscando. Tem livros que são incríveis justamente para trabalhar com a mediação também, que além de você ter o conteúdo escrito, a ilustração, muitas vezes, só ela já é uma parte da história sem nada escrito. Isso já leva a criança a compreender essas duas formas de comunicação. Olha só que interessante, né? Então, é esse contato com o livro, ela
conseguir compreender o que é a ilustração, onde que é que ela busca a informação, ela entender que tem alguém que escreveu, de repente é uma outra pessoa que fez a ilustração, que fez os desenhos, ela se aprofundar um pouco mais, né, dentro ali da limitação da criança. E também, sim, perguntar o que ela compreendeu daquela história, ouvir o outro amiguinho, né? Respeitar tanto para os pequenos como os grandes. A mediação é muito importante em respeitar a opinião deles. O mediador pode e deve colocar a sua opinião, mas não como correto, para que eles desenvolvam e aprendam, né, esse exercício que é viver em sociedade, que somos diferentes, que temos opiniões diferentes e tá tudo bem, né? Temos que respeitar, porém provocar o raciocínio crítico também dos nossos pequenos e grandes. Sempre, sempre, sempre trabalhar a intenção. Sempre que você vai para uma contação de história, para uma mediação, sempre trabalhar a intenção. Nunca chega lá, tá, a mediação dá para fazer isso e isso. Não. Estude, se organize, porque você vai estar pronto para situações que podem vir a acontecer, né? Porque a mediação, você vai estar mediando também até as reações, as possíveis reações dos seus alunos. Então, olha só, a intenção aqui mais uma vez, nos falando como ela é importante, esse direcionamento de intenção. Chegamos na oratória, olha só. A oratória é a arte de falar em público com intenção de entreter, influenciar ou informar. Olha só que interessante, eu trouxe um pouquinho aqui da história da oratória para vocês. A arte de falar em público, ela está registrada nas obras da Antiguidade Clássica. Naquele período não havia representantes, né? Então, qualquer cidadão que quisesse fazer parte da política, do tribunal, ter uma vida mais social, ele mesmo se representava, falava por si. Então, não tinha os representantes, advogados, não tinha isso, né? E com essa prática, observou-se a necessidade da oratória, né, de uma boa comunicação. E observando essa necessidade, os sofistas, que eram as pessoas que tinham o domínio da comunicação, muitas vezes já faziam parte da política, do tribunal, eles passaram a dar aulas. Eles davam aulas, né, de oratória para que as pessoas soubessem se posicionar, se comunicar, né, fosse atrás de se representar. E eles cobravam por essas aulas, né? Eles davam a aula e cobravam. Aí que tem uma grande briga, né, dos sofistas com os filósofos da época, Sócrates, Platão. Por quê? Eles davam aula a quem quisesse pagar e ter aula. Porque para os sofistas, a verdade era relativa. Então, eles não estavam em busca da verdade, como os filósofos. Eles estavam em busca da prática da argumentação como verdade, né? Para eles, quem ganhava em argumento que tinha esse direcionamento, que estava com a verdade. Então, para eles, a verdade era relativa. Olha só, será que na atualidade as coisas ainda funcionam desta forma? Eu conheço muitas pessoas que acreditam que ganhando na argumentação são as donas da verdade, mas sabemos que não é bem por aí. Vamos lá, oratória, será um dom? Olha, tem o dom da palavra, o dom de falar em público? Não, a oratória não é um dom. Pode ter sim pessoas que já nasçam com essa habilidade mais aflorada, né? Que tenham esse dom para a oratória, mas a oratória, ela é uma habilidade. E habilidades,
elas são conquistadas através de conhecimento e prática, conhecimento e prática. Por quê? Olha só, eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de falar muito, só que era uma coisa, era um dom que nasceu comigo, mas eu não desenvolvi. Não teve o desenvolvimento desse dom, né? Até a minha adolescência. Então, aconteceu de lá no curso de Química, eu repeti o primeiro semestre. Sim, eu repeti o primeiro semestre porque quando precisou apresentar um trabalho que era um pouquinho mais complexo e tal, lá na frente da turma, eu não consegui. Olha só, eu tinha esse dom. No entanto, mesmo sendo um dom, ele não deixa de ser uma habilidade, né? A oratória, o falar em público é uma habilidade. Então, se você não desenvolver, não praticar e não tiver conhecimentos a respeito, de nada vai te servir, né? Então, vamos lá praticar no espelho, se assista, né? Observe-se. A comunicação, ela engloba eloquência, retórica e oratória. Olha só quanto conhecimento para ser adquirido em relação à oratória. Então, ela é uma habilidade onde devemos buscar o conhecimento para estar desenvolvendo. Tão importante quanto a oratória, que é a arte de falar em público, é a sua postura também, a forma com que você se apresenta. Isso mesmo, não é só a palavra em si, é a congruência. O que é a congruência? Congruência é tudo o que eu estou falando fazer sentido com a forma que eu estou me comportando. Imagina só, se eu estou aqui falando para vocês. Ai, a oratória é a arte de falar bem, então você precisa falar, entendeu? E, gente, isso não passa uma credibilidade, né? Porque parece que tá desanimado, parece que não tá, não sabe do que está falando, né? Então, assim, faz parte da oratória. Olha só, todo o contexto se amarrando. Faz parte da oratória você ter conhecimento do que você vai falar, você conhecer o seu público, porque existem formas de se falar, né? Uma mesma coisa. Então, precisamos conhecer o público e nos conhecer, que é onde entra a voz, a impostação de voz, a entonação. Imagina só se eu chego aqui para vocês e fico falando dessa. Gente, não. Muito importante a gente treinar sim em frente ao espelho, é muito válido. Se assistir repetidas vezes e ir trabalhando. Por quê? Porque a oratória é uma habilidade e você adquire através do conhecimento. Olha, agora isso você já está sabendo. E da prática. Vícios de linguagem. Outra coisa que vai te ajudar muito a trabalhar os vícios de linguagem é se assistir. Com certeza, se vocês voltarem o vídeo aí, vocês já devem ter percebido alguns vícios de linguagem. Gente, tá tudo bem, faz parte do ser humano. Mas se nós podemos trabalhar para melhorar, né? Nós devemos trabalhar para melhorar os nossos vícios de linguagem. Então, essa atividade de se assistir, de observar, é algo contínuo. Assim como o autoconhecimento, que eu gosto muito de estar falando, porque ele é tudo. Ele é em todas as profissões, na vida. Quando você se conhece as suas reações, tem tudo dentro de si, não tem como dar errado, né? Então, assista-se, trabalhe os seus vícios, não se cobre demasiadamente. Somos humanos e sempre estaremos progredindo, se atualizando, avançando, a menos que você não se mexa, a menos que você não pratique. Então, vamos lá. Agora, colocar em prática tudo que aprendemos nesse workshop, porque só colocando em prática é que você vai provocar o resultado na sua vida.
o resultado esperado, aquilo que você almejou ao entrar aqui neste workshop. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Vou deixar um exercício final, tá? Para estar despertando aí o que realmente foi agregado, para vocês terem uma ideia do que é preciso repassar, assistir novamente, estudar mais um pouco. Para vocês que já preencheram a lista de presença, aquele formulário de inscrição que está lá no WhatsApp com todos os dados, vai estar chegando o seu certificado assim que vocês me entregarem os exercícios pedidos, e junto com o certificado vai estar chegando uma surpresa, um presente para agregar um pouquinho aí essa sua caminhada como contador de histórias, como mediador. Gente, foi muito conteúdo relevante e olha, foi só uma introdução. Sim, apenas uma introdução. É um campo muito rico, é algo assim que nós temos muito o que trabalhar, que nós podemos colaborar com a sociedade, né, com as mudanças que realmente são relevantes para a nossa vida. E é com todo carinho que eu finalizo aqui. Espero ver vocês num próximo curso. Fica ligadinho nas redes sociais. Infelizmente eu perdi a minha maior rede, então tô tendo que começar novamente. Eu vou deixar o meu Instagram para vocês acompanharem aí os meus trabalhos e logo vai ter novidades, sim, está sendo desenvolvido algumas novidades justamente nessa área da contação de história. Então vamos ficar ligadinho aí e até mais! Oi, eu sou a Bebel e eu tô aqui para contar um segredo para vocês. É sobre um superpoder que todo mundo tem, mas não é todo mundo que sabe. E se não é todo mundo que sabe, como que vai aprender a usar, né? Ah, eu não tô nem aí que é um segredo, eu vou contar. Eu vou contar. Hã? Oi? Um superpoder que todo mundo tem? Será que eu também tenho esse superpoder? Você é pelúcia, com você é diferente. Mas isso já é uma outra história. Senta aqui e presta atenção que você vai entender tudinho. Eu vou contar uma história para vocês entenderem como que eu comecei a perceber que eu tinha esse superpoder. Eu gosto de contar história, porque quando eu conto história, eu lembro de coisa lá atrás, assim. E parece até que eu tô falando comigo mesma. Se bem que eu já ouvi dizer que todo adulto tem uma criança dentro dele. Deve ser no coração. Será que isso quer dizer que toda criança também tem um adulto dentro dela? Isso cabe? Bom, vamos para a história. Era uma vez eu era assim bem pequenininha, mas tão pequenininha que eu ainda usava fralda. Eu lembro assim de muita coisa. Eu nem sabia falar ainda, mas a pensar eu sei desde sempre. E eu lembro que eu estava dormindo, o soninho da tarde. Por quê? Porque assim, tava a janela fechada, tava escuro, mas sabe quando não tá muito escuro porque é de dia e tem os raios solar? Por isso. Aí eu tava no berço, dormindo, só que eu tinha acordado. E a porta tinha uma festinha assim, ó, né? Que entrava uma luz assim. E eu escutei a voz do papai e da mamãe. Ai, eu gosto tanto do papai e da mamãe, sabe? Eles me ensinam coisas. Eles me ensinaram a brincar.
brincar, a falar. Eles, nossa, me ensinam cada brincadeira legal. É, esconde-esconde com a fralda, né? Cadê a Bebelzinha? Achei! A mamãe demorava um pouquinho, mas ela sempre me achava. Ensinaram eu a brincar de bater palminha, ensinaram eu a brincar de boneca. Mas a minha brincadeira favorita era esconde-esconde. Se bem que é até hoje, viu? Então, aí eu já estava acordada. Aí eu escutei a mamãe falando assim pro papai: Nossa, a Belzinha ainda tá dormindo. Eu já estava acordada. Aí eu pensei, né, e tive uma ideia. Pensei, nossa, a mamãe gosta tanto de brincar de esconde-esconde. Já sei, eu vou me esconder. A hora que ela entrar aqui no quarto achando que eu tô dormindo, ela vai falar, ué, cadê a Bebelzinha? E a hora que ela me achar, ela vai ficar super contente, porque ela gosta dessa brincadeira. Só que eu tava crescendo. Aí eu pensei, mas eu tenho que me esconder melhor, né? Então eu não vou me esconder só com a fralda, eu vou me esconder melhor. Aí eu pensei, não sabia andar, mas eu sabia ficar de pé. Aí eu segurei assim na grade do berço, levantei, fiquei de pé. Aí eu fiz bem devagar, pensei, eu passo primeiro uma perna, acho um lugar para pôr o pé, depois a outra, aí eu vou escorregando, aí eu fui escorregando, escorregando, escorregando.